Voltamos com a Ação Nacional, o tema de hoje, Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Roberto da Silva, oncologista, e a Sheila Munchansky, psicóloga. Só brincando um pouquinho, a Sheila falou assim, mas você acertou meu nome de primeira, porque é tão difícil assim, Sheila? É, o pessoal... Você passa algum apuro? O pessoal pedala. Mas é um nome diferente, muito chique, parabéns. Oh, meu Deus. Vamos voltar agora, brincadeiras à parte, vamos voltar com a pergunta que eu deixei antes de irmos para o intervalo. Doutor Leonardo, com que idade o câncer de mama costuma se manifestar? Tem alguma idade assim que tem que ficar mais atento? Sim, a gente sabe que a grande maioria dos casos de câncer de mama, eles acontecem a partir dos 50 anos, né? Então, entre os 50 e os 69 anos é o período, né? É a faixa etária em que a gente tem uma maior incidência. Mas, nos últimos anos, a gente tem observado um aumento na incidência também dos casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, né? Então, a gente tem um dado relativamente recente do Observatório de Oncologia, que é uma plataforma online. Eles fazem um monitoramento de dados nacionais sobre a atenção ao câncer no SUS. E eles mostraram que no período de 2015 a 2019, a gente teve uma incidência de cerca de 30% dos casos de câncer de mama foram identificados em mulheres abaixo dos 50 anos, entre os 30 e os 50 anos. Sim. Né? Mas mostrando também que realmente a maior parte é a partir dos 50. Mas essa faixa etária mais jovem tem nos preocupado mais, principalmente porque, segundo a orientação do Ministério da Saúde, a mamografia, que é o nosso exame de rastreamento, que é um exame essencial para o diagnóstico precoce da doença, ela é recomendada a partir dos 50 anos. Mas nós temos várias sociedades médicas, não só brasileiras como internacionais, trazendo uma recomendação de que a gente traga esse início da mamografia para a partir dos 40 anos. Né? Então, no SUS ainda não está nas recomendações do Ministério, mas a gente consegue, às vezes, iniciar um pouco mais precocemente, e isso é extremamente importante, tem se tornado cada vez mais importante. Eu acho que no futuro, aí, mais próximo, a gente consegue abranger um pouco mais essa faixa etária mais jovem. Tá certo. Doutora, você chegou a consultar alguma mulher mais jovem que está fora desse índice, pessoas, sei, com 40, abaixo de 40, chegou a já consultar? Com câncer de mama, não. Tá? Com outras doenças bem complexas, até raras, infelizmente sim. Existe assim, quer dizer, eu acho que existe, mas é mais a parte, o lado curioso, como que é o tratamento com pessoas mais velhas e pessoas mais novas, como que é o bate-papo, essa diferença, essa consulta? O que eu vejo, assim, com os anos de clínica, basicamente são dois sentimentos que diferenciam. A pessoa jovem que recebe um diagnóstico mais pesado, de uma doença mais rara, que, por exemplo, não vai ter cura. Eu tenho um caso assim, né, no consultório. Não vai ter cura. O que vai acontecer é um tratamento ao longo da vida, e essa minha paciente tem 22 anos, tá? Então, o que impera nela é um sentimento de ansiedade. A ansiedade sempre está vinculada ao futuro, tá? É bom as pessoas também saberem essa explicação. Então, o que será da minha vida? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? Será que eu vou realizar milhares de sonhos que eu sempre quis? Então, fica a ansiedade. Então, é daqui para o futuro. Quando a gente pega um paciente mais velho, que já viveu uma certa etapa, 40, 50, 60, né? O sentimento que impera é a angústia. É passado. Será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Será que eu vou me arrepender de alguma coisa? Meu Deus, eu preciso começar a pedir perdão para todo mundo, eu preciso começar a fazer isso e aquilo, aquele outro, testamento e uma série de coisas. Já saio viajando, já saio fazendo. Por quê? É culpa, é remorso, é voltado ao passado. Então, o que eu vejo classicamente é essa marcação de dois tipos de sentimentos diferentes, voltados a tempos de vida diferentes. Isso é bastante claro, né, no meu ponto de vista. Não sei, né, se o doutor percebe diferente, mas isso é muito marcante. Os sentimentos diferentes nesses opostos de idade. Existe, doutor, você, assim, a diferença? Você já teve ultimamente, assim, com consultas ou algum diagnóstico com pessoas mais jovens? Sim. Eu tenho, na verdade, vários casos. Acompanho, né, trato vários pacientes com câncer de mama em idade bem mais jovem.
com 30, 32, 33 anos, né? É muito diferente realmente o modo de encarar o diagnóstico, o modo de encarar o prognóstico, de como ver o futuro, né? Claro que isso também depende de questões anteriores, dos conceitos, de como aquela mulher trabalha essas questões de brevidade da vida, de terminalidade ou outras questões. E é muito diferente também se você tem uma paciente com um diagnóstico de doença precoce com uma chance elevada de cura, de uma paciente com um diagnóstico de uma doença metastática em que você não vai ter cura, às vezes você vai ter um tratamento que vai conseguir prolongar a vida dela em muitos anos e com uma excelente qualidade de vida, então ela vai conseguir ter uma sobrevida longa, mas tem sempre aquele ponto lá na frente que vai estar ali. E eu acho que tanto na paciente jovem quanto na paciente mais idosa, uma questão comum é a questão de se adaptar, né? É uma reavaliação que a mulher tem que fazer, e isso em conjunto também até com a própria família, a rede de apoio, de quais são as expectativas, o que eu espero, o que eu gostaria de fazer, o que eu quero fazer, o que é importante para mim, o que não é. E isso é um processo que às vezes traz um crescimento pessoal muito importante e ela pode ir amadurecendo essas questões e toda essa angústia ou ansiedade ao longo do caminho. É importante que ela tenha esse apoio, tenha esse suporte, mas realmente assim, a gente vê uma diferença muito clara, né? A mulher jovem tem toda uma questão de maternidade, ou os filhos estão muito pequenos, né? Ou ela ainda que deseja ter filhos, e são questões que a gente precisa abordar de uma forma muito séria e com cuidado. Tá certo. Doutor, o câncer de mama, ele é hereditário? Na maioria das vezes, não. A gente sabe que cerca de 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. O que a gente sabe, todo câncer é uma doença genética, ou seja, é uma doença do gene, da célula, né? Que é o código de funcionamento da célula, que são os genes, o DNA. Mas nem todo câncer é hereditário. O câncer hereditário é aquele que ele é herdado, né? É transmitido de pai para filho, uma alteração que já venha no DNA. Né? Então, de 5 a 10% aproximadamente. A grande maioria são tumores esporádicos, que a gente chama, que não tem essa questão da hereditariedade associada. Tá certo. Tem muitas mulheres, doutor, que precisam tomar anticoncepcional por recomendação médica. Tomar anticoncepcional tem mais chance de ter câncer de mama? O anticoncepcional oral, não. O que aumenta o risco de câncer de mama, e a gente sabe hoje disso, é a terapia de reposição hormonal que é administrada quando a mulher entra na menopausa. Né? Às vezes ela é indicada por causa dos sintomas mesmo, para controle de sintomas principalmente, né? Que são aquelas ondas de calor, às vezes perda óssea, alterações de humor, né? Que a gente observa no período do climatério e da menopausa. E a terapia de reposição hormonal, ela tem um efeito muito importante no controle desses sintomas e durante muito tempo foi muito empregado. Mas, assim, nas últimas décadas, a gente viu a publicação de vários estudos evidenciando um aumento do risco de câncer de mama associado à terapia de reposição hormonal. Isso até ganhou muito a mídia, levou a muita discussão, a demonização até do uso da terapia de reposição hormonal. E a gente sabe que, em alguns casos, ela é necessária. Né? Então, a gente sabe que quanto maior o tempo de uso, maior o risco. Quanto maior a dose do hormônio que você usa, maior o risco. Qual o tipo de hormônio que você está utilizando, maior o risco. Então, hoje em dia, não é que ela não é recomendada, né? Mas tem que ser conversado com o paciente, o médico, o ginecologista, tem que entrar nessa conversa, explicar essas informações todas para a mulher e tentar entender se naquele contexto a gente poderia fazer o uso desse tratamento e, quando recomendado, é indicado pelo menor período de tempo possível. Tá. Doutora, já pegou algum caso, assim, de mulheres com... Já. É uma coisa interessante, né, do que ele estava comentando aqui, assim, a gente acaba tendo que escolher qual recorte a gente quer dar, né? Porque, assim, tem prejuízo? Tudo tem prejuízo, até tomar muita água, né? Se tomar 6 litros de água tem prejuízo, né? Sim. Então, assim, tudo tem prejuízo, mas a gente precisa fazer uma conta muito concreta, muito racional, junto com o paciente, para a gente analisar qual é o maior e o menor. Sim. Porque, não vou medicar aquela paciente, mas ela está surtada. E ela surtada, ela com alteração de humor, ou ela com uma depressão muito grave, ela pode ser capaz de N coisas muito piores, às vezes, do que, né?
Então, assim, a gente tem que fazer esse raciocínio com o paciente e tentar ver entre perdas e danos como é o melhor caminho. Sim, eu já peguei muitas pacientes que estavam nesse período já do climatério, uma menopausa chegando, e eu percebi um quadro depressivo, uma alteração de humor importante, e eu falei, como é que estão os seus exames? Né? Como está o seu exame hormonal? Há quanto tempo você não vai ao seu médico? Será que a gente não precisaria olhar para esse âmbito e verificar se não é mais funcional do que psicológico? Sim. Aí, pá, vai, faz o exame, traz, fala, puxa, olha lá, eu estava com alteração em alguns hormônios, estava com alteração de vitamina D, estava com isso, não estou dormindo bem, né? Aí você volta para o médico, fala, olha, vamos pensar junto que estratégia? Dali 2, 3 meses a paciente volta, ela está absolutamente bem. Sim. Então, assim, Sheila, mas você não dá um tiro no pé? Não. Como eu falei no começo, a gente está pelo paciente. Tá. Sim. Né? Então, eu já recebi vários pacientes assim, que estavam com descompensações hormonais ou dessas ordens mais fisiológicas, e daí você detecta, você age com o colega, aí a paciente fala, mas eu quero voltar aqui. Eu falo, mas você pode voltar aqui. Né? Talvez eu só tenha feito uma passagem na sua vida. Né? Não venho para ficar. Não, mas eu quero ficar. Então, este problema a gente resolver. Vamos resolver outros, então, que possam estar ao meu alcance, né? Então, sim, a gente já pegou e eu sempre falo, nem tudo é psicológico, gente. Nem tudo. Ultimamente, não, é coisa psicológica. Às vezes é orgânico e só não está sendo visto. Exatamente. Né? Tá certo, então. Esse é o programa Ação Nacional. Já encerramos aqui o segundo bloco. O tema de hoje, o Outubro Rosa, o câncer de mama, prevenção ao câncer de mama. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua com muito mais aqui no nosso Ação Nacional.